Olá, concurseiros de plantão, aqui que vos fala, professor Gabriel Pacheco. Vamos trabalhar aqui agora, a gente dentro do Calc, com fórmulas e funções. Muitas coincidências mesmo em relação ao Excel e muitas coisas adicionais, né? Muitas, não é muito não. Algumas coisas adicionais, falei só para poder chamar a atenção, não é? Só para poder igual aqueles vendedores da Polishop, né? E não, você ainda não sabe o que está por vir, né? Eles adoram fazer assim, a galera sai correndo e vai comprar no Polishop. Então eu falei só para poder criar curiosidade. Então vamos dar uma olhada aqui como que funcionam as fórmulas, como que funcionam as funções dentro do Calc. Vai ser bem bacaninha, vai ser bem gostoso. Vocês vão ver como é que funciona legal. Todas as fórmulas começam com o que, gente? Todas as fórmulas começam com igual ou mais, sendo que o mais especificamente não é o padrão do Calc. Esse mais é um padrão do Excel. Tanto que se você colocar à frente da fórmula o mais, você vai ver que ele vai colocar o igual no lugar. Entendeu? É mesmo? É, porque o padrão dele é igual. Então o que eles fizeram aqui? Eles fizeram o seguinte, cara, se o doidinho chega aqui e me coloca um sinal de mais, o que eu faço? Eu substituo, coloco o igual e deixo o maisinho dele na frente. Porque o meu padrão é utilizar igual e não o mais, assim como o Excel acaba aceitando. Belezinha? Que legal, Pacheco. Muito maroto mesmo. Operadores básicos. Quais são nossos operadores básicos aqui dentro, né, que nós teremos, né? Desde operadores matemáticos, né, que nós temos aqui para operadores matemáticos, né, que nós temos aqui para cima, tudo bem, até operadores de comparação, tá bom? São chamados aqui dentro do cálculo com esse nome. Adição, sinal de mais, super tranquilo. Acho que todo mundo já reconhece isso aqui. Subtração, fazer conta de menos. É o sinal de menos, ou fazer conta de mais é aqui o de mais. Multiplicação, ao invés de você utilizar o x, porque senão ele vai reconhecer como um x mesmo, a letra x você tem que utilizar o asterisco. Barra é para trabalhar com divisão, entendeu? Não é o nosso pontinho, tracinho, pontinho. Se for para poder trabalhar com potenciação, você vai utilizar aqui, tudo bem, o nosso sinal de acento circunflexo. Se eu quiser saber se uma célula A1, aqui ó, fazer um condicional, se A1, ok? Se eu quero saber se ela é menor que A2, eu vou utilizar o sinal de, que depois continua, né? O se, que a gente vai estudar daqui a pouco. Você vai utilizar o menor que. Se quiser saber que é maior, maior que. Se quiser saber se é igual ou equivalente, use o sinal de igual. E o diferente. O diferente vai ser o que? Exatamente, né? O sinal de maior que e menor que. Setando de menor que e maior que, nessa sequência, tudo bem? Fechando aqui a boquinha, uma boquinha fechada com a outra boquinha, tá bom? Para poder saber se é diferente um valor do outro, ok? Beleza, Pachecão? Bora aqui para a questão. Por quê? Porque eles gostam de trabalhar com fechamento de fórmulas de maneira manual também. Aí você assim, eita desgrama, Pacheco tem que conhecer matemática para poder fazer prova de Excel e Calc? Tem. Você tem que conhecer matemática. Tudo bem? Pode ficar tranquilo e calmo, mais cedo ou mais tarde você vai pegar uma questão de matemática, tá joia? No decorrer da tua prova. Com base na figura acima apresentada, estava acima, né? Botei abaixo, não dá nada, que mostra uma janela do BR Office Calc. Julgue o próximo item. Para se calcular a média aritmética dos valores contidos nas células A2, B2 e C2, colocando-se o resultado na célula D2, é suficiente clicar sobre a célula D2 e digitar, olha que preciosismo, sinal de igual, A2 mais B2 mais C2, aqui ó, parênteses aberto, parênteses fechado, não é? E barra, que é divisão por 3, e em seguida teclar Enter. Isso aqui está correto. Tá correto, mas eu vou aproveitar para podermos trabalhar com um conceito muito legal mesmo, que nós temos aqui do quê? Da edição e criação de fórmulas matemáticas dentro do Calc. Tudo bem? Por quê? Existe uma sequência mínima, tudo bem, de coisas que são executadas dentro do Calc. Tá joia? Você deve ter reparado que, primeiro ponto, o que a gente fez? A gente resolveu o que tinha dentro dos parênteses, não é? Para depois resolver o que tinha do lado de fora. Pacheco, isso é padrão da própria matemática. Eu sei que isso é padrão da própria matemática, tá bom? Mas aqui no Calc nós não temos a utilização de quê? Colchetes e chaves. É mesmo. O que nós temos? Nós temos, na verdade, uma sequência de parênteses. Sendo que assim você acaba tendo o quê? Uma possibilidade quase que tende ao infinito
Tudo bem, gente? De agregação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de agregação de fórmulas aqui dentro, entendeu? Para que você vá sempre resolvendo o quê? O parênteses mais interno, para depois sair para o parênteses mais externo, mais externo, mais externo, mais externo, mais externo, até sair dos parênteses e resolver o que tiver que resolver. Pacheco, e em relação a operadores matemáticos, qual a sequência que eu vou trabalhar? Primeiro ponto que você vai resolver dentro de um parênteses é o quê? É a ponta sem ação, entendeu? Primeiro. Segundo, divisão e multiplicação. E terceiro, adição e subtração. Essa é a sequência que tu vai resolver quando você pegar na tua prova. Por quê? Porque é a mesma sequência, que o próprio cálculo tá fazendo dos cálculos aí para você. Pegou como é que funciona? Tá legal? Tá feliz? Tá contente? Pacheco, tá legal, tô feliz, tô contente, cara, tô aprendendo demais da conta. Belezinha, gente? Então por isso que tá certo. Já aproveitei aqui a questão para poder trabalhar com essa característica. Mas Pacheco, eu sei que eu tenho fórmula média aqui no cálculo. Tá bom, a fórmula média é uma das formas que você tem de calcular a média. A outra que você tem, que é a fórmula raiz mesmo aqui, né? A fórmula raiz, é literalmente trabalhando com o quê? É literalmente trabalhando com a própria fórmula escrita manualmente. Legal? Beleza. Suboperações ou subfórmulas sempre separadas por parênteses. Não foi isso que a gente acabou de ver? Bacana. Outro operador que nós temos aqui, ó, que é um operador de concatenação. Ele é um operador de concatenação. Você não precisa utilizar obrigatoriamente a função concat ou concatenar, tá bom? É o sinal de E comercial. Ele vai concatenar dois textos. Por exemplo, se eu digito em uma fórmula igual Gabi, o E, Iriel, o que vai corresponder a Gabriel. Beleza? Pegaram, gente? Mas você vai falar assim, mas que coisa? Esse operador não existe lá no negócio, não. Pois é, né, gente? Outro ponto que vocês vão ter aqui. Vamos lá, então. O 2 pontos, né? Por isso que eu coloquei aspas simples aqui, que é para poder mostrar 2 pontos. Senão vocês iam dizer, o professor esqueceu o operador, não é verdade? Colocou 2 pontos, 2 pontos. Não, não foi. Ele existe mesmo 2 pontos. E ele vai servir para quê? Para trabalhar, gente, com a interseção. Como assim interseção? Conjunto de interseção. O que é o conjunto de interseção quando a gente trabalha lá em conjuntos matemáticos? Não é esse aqui? Olha lá, aí tu tem 1, 2, 3, aí 5, 7, 8. Não é o conjunto de interseção se esses dois conjuntos aqui existirem fora daqui? Ó, 1, 2, 3, aí tem 4 e 10. Aí você bota 4, 10, 5, 7, 8. Qual conjunto de interseção? Vai ser o conjunto 4, 10. Não é verdade? Não é esse o conjunto de interseção? É, beleza. Então, interseção, eu trabalhar com o quê? Dentro da tua fórmula soma, ele vai servir para quê? Para calcular a soma de todas as células da interseção. Tudo bem? E irá retornar, aqui nesse caso, o valor de B5 e B6. Como assim, Pachecão, o valor de B5 e B6? Aqui, ó. Quando você olha aqui para B5, ó. Quando você olha aqui para o conjunto que ele está trazendo de A1 a B6 e B5 a C12. Olha, ó. De A1 a B6. Não é esse conjunto? É esse conjunto, Pacheco. Qual que é o segundo conjunto? B5 a C12. O que fez a interseção? A interseção foram esses dois aqui, ó, Pacheco, não é? Beleza, então ele vai calcular a soma desses dois. Entendeu o que é? É assim como o conjunto de interseção, gente. Vocês viram que eu desenhei um, desenhei o outro. Aqui, ó. Tá vendo? Pega e desenha o outro. O que eu vou ter? O conjunto de interseção vai ser B5 e B6. Então serve para isso. Fiquem ligados que pode ser que eles cobrem na tua prova. E concatenação ou união, não é? Que vai ser utilizado o quê? Vai ser utilizado então o tio aqui para poder obtermos essa concatenação ou união. Fiquem ligados, fiquem espertos, porque eles podem cobrar isso aqui na tua prova, né? Ah, já cobrou. Eu estou falando que podem cobrar. Bacana? Outras provas, outras questões já até acabaram, né? Cobrando esse aqui, ó. Que é o de interseção. Só vocês ficarem ligados aí para não caírem nessa parafernália aí. Ok? Pacheco, como que eu trabalho com funções aqui no meu querido Excel? Ok? Suas funções serão acessadas inicialmente como? Você pode no menu inserir função, ele vai chamar, afinal de contas, ali a tua janela de assistente de função. Você pode chamar o quê? Pressionar Ctrl F2, ele vai abrir também o seu assistente de função. Ou então você pode simplesmente clicar em quê? No botão assistente de função
que é esse botãozinho aqui, ó, que nós temos na nossa, tá vendo aqui, ó, na nossa barra de fórmulas, barra de funções ali, tudo bem? Mesmo que você escreva em letra minúscula, muito importante, vocês viram isso, ele vai colocar em letra maiúscula. Fiquem muito ligados com isso. E detalhe, ele só reconhece para a fórmula as diabas das letras maiúsculas. Funções básicas que nós teremos, soma, entendeu? Um ponto importante que eu quero que vocês fiquem muito atentos, tá joia? Que você tem o quê? A seleção por intervalo. Como assim a seleção por intervalo? Se você coloca 2 pontos, vai selecionar o quê? Um intervalo. Como assim intervalo, Pacheco? Ele vai selecionar a soma de A1 até A10. Ah, e se você bota ponto e vírgula aqui na tua fórmula, ou na tua função, o que tu vai ter? O ponto e vírgula não é intervalo. O ponto e vírgula é o quê? Seleção. O ponto e vírgula é seleção. O que ele está fazendo aqui? Nesse exato momento. Quando você fala de seleção, se você botasse ponto e vírgula aqui, ó, o que ele iria somar? A1 e A10. Entendeu? Então a interpretação que você tem que ter do 2 pontos é até. A interpretação que você tem que ter aqui do ponto e vírgula é e. Tudo bem? É esse, e esse, e esse, e esse, e esse, por aí vai. Então soma basicamente, é só você digitar soma, o que você quer somar. Média, você tem que escrever média mesmo. E escrever de onde vai vir essa média que você deseja para poder conseguir tirar a média ali do que você precisa. Né? Olha aqui, ó. Funciona de forma bem íntegra, né, gente? Olha lá. 2, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Aí eu quero a média aqui, ó. Média, ok? E seleciono aqui, ó, de onde vai vir a minha... Opa! Pachecão, você digitou errado, eu sei. Eu botei os parênteses aqui, ó. Eu fechei ele antes, tá bom? Bacana, tá aí a tua média, entendeu? Se quiser que isso aqui traga soma, tu vai digitar soma, enter, entendeu? Ele vai colocar automaticamente para maiúsculo. Não é porque em minúsculo ele não funciona. Em minúsculo ele não funciona. Tá joia? Aqui ele não vai funcionar. Isso é diferente do Excel, né? Que a gente já viu. Viram como é que funciona? Beleza, Pachecão. Temos aqui o valor mínimo e máximo. Ok? Se você quiser o valor máximo, você vai digitar máximo, o intervalo onde você quer tirar o valor máximo. Tá joia? Olha lá. Vamos lá. Vamos aqui mostrando como é que funciona. Pelo menos essas aqui, né, gente? Espero que não... acreditem, né? Que eu esteja enrolando. Eu não tô demonstrando para que vocês decorem esse negócio aqui. Tá bom? O valor máximo que você tem que realmente é um 9. E se você quiser o valor mínimo, o que tu vai fazer? Olha lá. Mínimo. Papapá. Tá lá. Tá o mínimo. Beleza? Fecharam como é que funciona? Beleza, né? Multiplicação. Se você quiser multiplicar tudo, o nome da função é multi. Aí você fala ali do respectivo intervalo ou o que você quer multiplicar. Tá bom? Vamos lá então. Outras funções aqui que nós temos de forma adicional são quais? A função mod. A função mod serve para quê? Para trabalhar com o resto da divisão de um número pelo seu denominador. Mesma função, né, gente, que é apresentada inclusive no Excel. Ok? Eu mudei aqui a característica somente para poder apresentar para vocês. Inclusive, como que trago para vocês no que diz respeito à utilização do calc. Média, nunca confundam com média. Eles adoram falar que esse operador aqui, ó, a função média, operador, que a função média nos traz a média e não é, vai trazer o quê? A mediana. Então você vai trazer o que? Média e o que? O intervalo de onde você quer tirar aquela tua respectiva mediana. Concatenar, ou então chamado de concat, tá? Por incrível que pareça, ele acaba respondendo por esses dois nomes. O que ele vai fazer? Ele vai agrupar várias sequências de caracteres de texto. Então é uma função de texto, é uma função que trabalha em string, em uma única sequência. Concat, texto 1, texto 2, texto 3 e por aí vai. Tem um cont.c. Para que serve o cont.c? Ele calcula o número de células não vazias em um intervalo mediante determinado critério. Como que você vai fazer então? Cont.c, o intervalo que você quer e o critério. Assim que ele vai funcionar. Bancas, né, como o FGV, Sysgram Rio, tudo bem, gente? FCC gostam dessa função aqui, gostam bastante, tá? Dessa função. Soma-se, ele adiciona as células especificadas por um determinado critério, tudo bem? Essas outras bancas também gostam bastante dessa função. Se você estiver assistindo aqui a aula e um dia for fazer prova para essas bancas,
Fiquem espertos, fiquem ligados. CESP 2016 e INSS, Analista de Seguro Social, Serviço Social. Acerca de aplicativos para edição de texto, de planilhas e do Windows 10, joia? Julgue o próximo item. Situação hipotética. O Fábio aí, ó, servidor do INSS, recebeu a listagem dos 5 últimos rendimentos de um pensionista. E para que fosse calculada a média desses rendimentos, ele inseriu os dados no LibreOffice Calc, conforme planilha mostrada abaixo. Né? Então ele inseriu aqui, tá vendo? Foi colocando ali os dados, colocou disponível para a galera poder trabalhar. Assertiva. Nessa situação, por meio da fórmula MED, A1 a 5, ponto e vírgula 5, inserida na célula A6, Fábio poderá determinar corretamente a média desejada. Pô, viajou, tá errado. Tá errado completamente. Tudo bem? MED é mediana, a estrutura da mediana inclusive não é essa. O que ele deveria digitar? Média A1, 2 pontos a 5, acabou. Por isso que tá errado, não é, galera? Pegaram essa, legal? CESP 2013, CEGESP, Alagoas, Técnico Forense. Com relação a Microsoft Office, BR Office, julgue os itens que seguem. Tanto no Microsoft Excel quanto no BR Office Calc, o uso da fórmula média A1. Olha que miséria. Ponto e vírgula A20 resulta na média aritmética dos conteúdos numéricos de todas as células entre A1 e A20. Duplamente errado. Porque, primeiro ponto, o Calc não vai reconhecer letra minúscula. Ele vai passar para letra maiúscula automaticamente. Para ele é letra maiúscula. Pronto, acabou. Entendeu? Outro ponto. O ponto e vírgula significa o quê? Significa E. O ponto e vírgula significa E. Olha o que a gente falou aqui. Olha o que nós falamos aqui. Significa E. É seleção. Para intervalo você tem que ter o sentimento de até. De tal até tal. Não é? Então está duplamente errado esse item, o que não torna correto. Tudo bem, gente? Beleza? Pacheco, pois é, raciocínio lógico, né? Coloca 2 não, tá positiva a expressão. Aqui não. Se ela tá duplamente errada, ela tá errada para valer. Beleza? Bacana, então. Complemento aqui, que eu acredito que possa ser algo que caia na tua prova. Funções, você vai ter aqui o maior, ok? Você vai ter aqui o maior. O maior, eles gostam de ficar misturando, pelo menos, no Excel com o máximo e menor com o mínimo. Entendeu? Então não confundam, por favor, essas 4 funções umas com as outras. Porque o maior, o que ele vai trazer? O maior, gente, ele retorna o quê? O maior valor da enésima posição de um intervalo de células definido. Como, por exemplo, aqui você quer o maior, entendeu? Você vai colocar os dados e a ordem C que você deseja, né? Ou seja, né? Entre aqui, ó. Entre os nossos números que nós temos aqui, qual o terceiro maior? Então você vai digitar aqui, ó. Fiquem muito ligados, né? Porque é bem diferente do mínimo e do máximo, né? Então você vai digitar aqui, ó. Maior, digite um intervalo. Aqui, ó. Intervalo, né? Assim, ó. Intervalo. Aí tu digita ponto e vírgula 3. Então qual o terceiro maior? O primeiro maior é o 9, o segundo maior é o 8, o terceiro maior é o 7. Pegaram como é que funciona? Pacheco, então é o maiorésimo número, né? Exatamente, quem já assistiu Excel comigo, inclusive, sabe que esse é o termo que eu utilizo. E o menorésimo? Menor, o terceiro menor é quem é o 6, né? Que olha lá, ó. O primeiro é o segundo, é o 2, o primeiro é o 5, o segundo é o 5 e o terceiro é o 6. Prontinho, gente, é marcar e correr pro abraço. Se caísse na prova de vocês, né? Por favor, não confundam, né? E temos funções lógicas, por favor, fiquem muito espertos, porque o se, eles vão querer trabalhar com se, não peguei questões agora, né, de agora, para cálculo, mas pode ser que caia. Então, qual a ideia do se? Você pode ter o se e um teste lógico. Esse teste lógico, ele pode ser o quê? Pode ser um teste baseado em, como por exemplo, A1 igual a A2, entendeu? Se for igual, o que vai acontecer? Você vai preencher a célula com a característica que estiver no primeiro tópico, que é o verdadeiro. Se for falso, você vai preencher a célula com o valor que estiver no falso. Tudo bem? Você pode utilizar aqui o sinal de maior que, você pode utilizar o sinal de menor que, você pode utilizar o sinal de diferente. Tudo bem, gente? Sem problema algum. Fora isso, você pode estruturar o quê?
funções, entendeu? Aqui dentro, para poder trazer esse teste lógico à tona. Belezinha, galerinha? Pessoal, que eu tinha para apresentar o Calc, minerei bastante coisa mesmo para poder trazer esse conteúdo. Sei que vocês não conseguiram encontrar muita coisa por aí, não é à toa, tá ok? Não é fácil. O professor Gabriel Pacheco vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Aquele grande abraço, gente. Até mais. Tchau.